falou, né, sobre a estrutura do músculo esquelético, sobre os sarcômeros, lembram dos sarcômeros? Os filamentos finos, filamentos espessos. Aí a gente falou da estrutura celular, né, dessa célula, que ela tem algumas adaptações. Então tem os túbulos T, tem uma alta quantidade de mitocôndrias, de glicogênio estocado dentro da fibra muscular e de oxigênio ligado aqui com a mioglobina. Lembram disso? Né? Então, a gente parou aqui o nosso estudo neste ponto. Aí, dando... Então, a gente viu a estrutura da célula. Agora, a gente vai entender como que a contração muscular acontece. Então, a contração muscular ela acontece a partir de dois mecanismos. Um mecanismo é o acoplamento, a teoria, né? É explicado pela teoria do acoplamento, excitação, contração. E o outro mecanismo é explicado pela teoria dos filamentos deslizantes. A gente já vai entender o que é isso. Então, assim, da mesma forma que a gente está precisando lá em neurônio, a fibra muscular esquelética, ela vai funcionar à base de potenciais de ação. Toda vez que um potencial de ação percorre a fibra muscular, a contração é induzida. Beleza? Então, aqui é só mostrando, né, coisas que a gente já sabe, que a maioria, todas as células que tem no nosso corpo, elas têm uma diferença de potencial através da membrana, né? Para algumas, essa diferença de potencial vai ser maior, como é o caso, ó, do músculo esquelético, mas outras células a gente vai ter uma diferença de potencial menor, como é o caso aqui das hemácias, ó. Isso porque para algumas células a diferença de potencial é mais importante do que para outras para o funcionamento celular. Tudo bem? Então, musculatura vai funcionar muito parecido com aquilo que a gente via lá no neurônio. Vai ter que ter uma despolarização desse músculo para a contração ser induzida. Como que acontece a excitação dessa fibra muscular? Como que o potencial de ação atinge a fibra muscular? Então, acontece da seguinte maneira. A gente tem uma área lá no sistema nervoso central, que é o córtex pré-frontal. Então, a gente tem o córtex frontal, e aqui a gente tem uma pequena parte do córtex que é chamada de pré-frontal. Nessa região aqui é onde fica o córtex motor. Então, é aqui que os movimentos são elaborados. Então, por exemplo, eu estou caminhando aqui, mexendo minha mão, mexendo minha boca, simultaneamente, porque o córtex pré-frontal está gerando todos esses movimentos, está planejando esse movimento. E eu consigo me movimentar porque essa informação sai do sistema nervoso central, passa pela medula espinhal, que está íntegra, e vem para o neurônio periférico até chegar na musculatura. E aí assim eu consigo me movimentar. Se a gente tiver lesão em qualquer uma dessas áreas, essa resposta motora vai ser comprometida. Aí depende de onde está a lesão, o grau de comprometimento vai ser mais ou menos grave. Então, por exemplo, se o animal tiver uma lesão, um acidente vascular na área do córtex motor, ele não vai conseguir elaborar os movimentos. Então, ele não vai conseguir se movimentar de forma nenhuma, porque ele não consegue elaborar os movimentos. Agora, se ele tiver uma lesão, por exemplo, em nervo, em medula espinhal, esse animal ele pode ter reflexos preservados. Lesão de córtex motor também, reflexos preservados, mas não movimento voluntário. Né? Medula espinhal, a mesma coisa. Reflexo tem, mas movimento voluntário não vai ter. Lesão de nervo periférico, aí não tem movimento, porque não tem nem como reflexo acontecer. Lembram disso, né? A gente já tinha falado desses circuitos neuronais. Então é isso. Então, para o movimento acontecer, a gente tem que ter tudo isso funcionando integralmente. Córtex motor, esse aqui é o neurônio motor superior, que passa dentro da medula espinhal e leva a informação até o neurônio motor inferior. O neurônio motor inferior, ele forma um nervo espinhal que vai inervar a musculatura. Aí, toda vez que o potencial de ação passar por esse circuito, ele vai induzir a contração da musculatura. Tudo bem? Então, neurônio motor, córtex motor, neurônio motor superior, neurônio motor inferior. Os movimentos, eles não são organizados apenas por essas partes, né? A gente tem, por exemplo, o cerebelo, ele fica ajustando o nosso movimento. Então, o cerebelo nos ajuda a ficar em equilíbrio,
O cerebelo nos ajuda a ter um movimento que é condizente com aquilo que a gente quer fazer. Como assim? Por exemplo, eu quero dar um passo para frente. Eu dou um passo para frente tranquilo, eu não dou tipo um mega passo para frente, sabe? Então, o cerebelo, ele trabalha dessa maneira, ele regula o nosso movimento, ele faz com que os nossos movimentos não sejam exagerados e que a gente tenha equilíbrio também. Então, o cerebelo também participa, além de outras estruturas que fazem parte aqui do sistema nervoso central, mas córtex motor, cerebelo e a medula, além do neurônio motor inferior, córtex motor, cerebelo, medula e o neurônio motor inferior. Então essas são as 4 principais estruturas que regulam ou que induzem a contração muscular. Como que a fibra muscular ela vai ser estimulada então a se contrair? Como que isso vai acontecer? Aqui a gente está olhando a junção neuromuscular. Isso daqui é a sinapse que acontece entre o neurônio motor inferior e o músculo. Ela é chamada de junção neuromuscular, tá? Neuro de neurônio, muscular de músculo. Então, o que a gente tem aqui? Quando o potencial de ação, de novo, uma sequência de eventos, tá? Ó. Quando o potencial de ação chega no terminal axonal, vai ser induzida a abertura dos canais de cálcio. Os canais de cálcio se abrem, entra cálcio no terminal axonal. O cálcio aqui dentro vai induzir a exocitose dos neurotransmissores que estão nessas vesículas aqui. Igualzinho acontecia lá nos neurônios, nada mudou por enquanto. Agora, qual é o neurotransmissor que é liberado aqui na fenda sináptica? Acetilcolina, tá? Então, ACH ou acetilcolina. A acetilcolina liberada na fenda, ela vai se ligar nos seus receptores, que estão ligados na fibra muscular. Isso daqui está representando a fibra muscular. Então, os receptores de acetilcolina nada mais são do que canais de sódio. Então, quando a acetilcolina se liga no receptor, esse receptor se abre, né, abre o canal, e aí o sódio entra na célula. O sódio entrando na célula, o que ele vai causar na célula? Despolarização. Aí despolariza